Oi, pessoal! O vídeo de hoje é sobre mansidão. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Quando a gente fala de mansidão, é impossível a gente já não começar a se autoavaliar. Qual a importância, de ser manso? A palavra diz que o reino dos céus é um reino de paz, alegria e justiça. E se o reino dos céus é de paz, então a gente precisa agir conforme o reino dos céus. O manso, ele busca a paz, Exatamente. O Senhor mesmo, quando nos instrui numa oração modelo, ele fala: ore para que venha o reino dos céus. Ou seja, ore para que a paz esteja entre nós, E nós podemos orar através das palavras, mas também através da nossa própria vida. A palavra mesmo fala: segui a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, esse lugar de oração através da nossa vida e também do nosso coração, de manter um lugar de paz e mansidão. Exatamente. A mansidão, ela também faz parte do fruto do Espírito, tá lá em Gálatas capítulo 5. A mansidão é um dos gomos desse fruto que a gente tem que gerar em nós. Em Efésios 5 fala: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. É muito forte quando Deus diz: sejam imitadores de Deus. E justamente quando ele fala pra gente gerar o fruto do Espírito, tem tudo a ver com a própria natureza de Deus, Então, é nosso dever nessa terra expressar a natureza de Deus, assim como a gente deve viver em conformidade com o reino dos céus. E é por isso que o Senhor, ele faz esse contraste, ele nos chama para ser luz do mundo e sal da terra, mas também por estarmos ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Exato. A gente não vai dar os nossos frutos. O fruto não vem do ramo, o fruto vem da árvore. E a árvore, lógico, fazemos parte do conjunto, mas o fruto vem de Deus. Porque é a graça do Senhor a nós que nos capacita a navegar nessas águas tranquilas do Senhor. A gente não nasce manso. Quando a gente é bebê, quando a gente é criança, o que a maioria das crianças, fazem? Ah, me dá meu brinquedo. Esse é meu. Não mente. A gente acaba brigando, a criança ela briga pelo que é dela, pelo território. Faz escândalo quando a coisa não tá legal, quando não tá do jeito que ela quer. A gente acaba sendo muito territorialista. Sim. E até na fase adulta, Se você for ver, tem muito adulto aí, não é meu, meu espaço, meu quadrado, A gente acaba esperneando, diante de algumas situações, mesmo na fase adulta. Mas a gente pode buscar a mansidão, e é muito legal como as bem-aventuranças, elas vêm para quebrar muitos preconceitos, protocolos e padrões que a gente aprende na sociedade, no mundo. As bem-aventuranças, elas ensinam exatamente o oposto, a cultura do reino, que é de paz, alegria e justiça. Exatamente. Esse lugar da mansidão, é importante a gente entender que ela não é ausência de poder, mas é poder sob controle. Nem sempre o quieto, ele é de fato manso, e nem sempre a pessoa que fala, ela é inquieta no seu espírito. Ela pode haver ainda um aspecto de mansidão no seu coração. Porque o Senhor mesmo fala: o homem vê o externo, o exterior, mas eu vejo o coração. E é isso, é a veia que Deus está falando, Então eu posso ser muito quieto e ainda assim o meu coração tá tão inquieto, tá tão fora de controle. A pessoa fala um negócio e eu não consigo ter domínio próprio, e isso é um sinônimo de mansidão, porque eu não tenho domínio sobre as minhas emoções ao ponto que eu perco a noção do que eu tô falando, eu perco o controle de mim mesmo. Isso é muito interessante o que você falou, porque às vezes a pessoa é tão quieta, acaba não exteriorizando muita coisa, mas dentro do seu coração tem ira, tem desejo de vingança. Quantas vezes a gente não fala um monte de besteira na nossa cabeça, pensando em falar isso pra alguém, Então, tem uma passagem que diz: o assassino não é só aquele que mata fisicamente, mas Deus diz que quando você odeia no seu coração o seu irmão, você já se tornou um assassino. Olha que coisa. Então, Deus sempre vê o que está dentro do seu coração. A mansidão, ela não é só as nossas atitudes externas, mas aquilo que está dentro dos nossos sentimentos também, Como a gente reage
as pessoas e aquilo que acontece ao nosso redor. Exatamente. Um exemplo bem legal que eu gosto de dar é em relação à Ferrari, né? A Ferrari é um carro potente, forte, poderoso, mas não adianta nada a gente ter toda essa força se a gente não ter um bom condutor. Muita força, muita velocidade, mas se eu botar uma criança ali, com certeza ela vai bater o carro e todo aquele esplendor, toda aquela força vai ter caído por água abaixo. Esse exemplo da Ferrari é sensacional, porque você pode ter o melhor, você pode ter muito conhecimento da palavra, você pode ter toda a autoridade, você pode ter muita capacitação, assim como um carro, uma Ferrari tem muita potência, mas se você não controlar a forma como você executa, a forma como você expressa, você pode causar um acidente. Assemelha-se mesmo a uma pessoa dirigindo uma Ferrari com irresponsabilidade. Vai bater, vai causar acidentes até morte. Exatamente. Jesus mesmo, ele se revela nesse lugar de mansidão como uma Ferrari, mas também como um excelente condutor, onde ele tinha toda a autoridade sob o controle. Nada do que ele fazia era sem poder ou sem autoridade, mas a mansidão expressa uma autoridade em poder em qualquer comentário, falando lá com os líderes, as autoridades, os mestres, os rabis em todo momento. Até mesmo quando ele se apresenta diante da cruz, como fala em Isaías 53, Apocalipse 5 também vai falar como cordeiro ao matadouro. Ele morreu como cordeiro manso, quieto, sem espernear, sem fazer barulho, mas em plena autoridade. Quando João olha e vê cordeiro que foi morto, digno é o cordeiro que foi morto. A dignidade não foi só sobre a sua morte, mas foi sobre um poder estabelecido e ressuscitou, né? Então é o poder também na ressurreição, ou seja, poder sobre controle. Cordeiro, mas também plenamente leão. Jesus, todo o tempo que ele esteve na terra, ele era 100% homem, mas 100% Deus. Ele tinha toda a autoridade. Mas mesmo assim como eu dei o exemplo da cruz, onde ele foi como ovelha e não reagiu aos seus agressores, também na terra ele foi confrontado o tempo todo. Ele era confrontado pelos fariseus, ele era questionado. Em todas as respostas que ele dava, ele agia com mansidão. E autoridade. E sem perder a autoridade que ele tinha. Sem se rebaixar. Sem perder os princípios, que aquilo que a gente falou, ser manso não significa ser covarde, não significa ser fraco. Não, você mantém os seus princípios, você se posiciona, mas com a sabedoria do domínio próprio e da mansidão e da paz. Ou seja, ele não enfiava a goela abaixo aquilo que ele a razão dele sobre as pessoas. Ele não agia com brutalidade, não respondia com brutalidade, mas ele respondia com tal mansidão que as pessoas não conseguiam nem responder de volta. E ele ia quebrando isso, né? Quando ele fala mesmo quando baterem na sua face, vire a outra face, né? É isso que ele ensina até no Evangelho de Lucas, né? Pagar o mal com o bem. É fácil praticar isso, gente? Quase impossível se a gente for na nossa própria força. Mas na força do Espírito, a gente consegue ser manso. A gente consegue, como a palavra diz, ame os seus inimigos. Faça o bem a quem te faz mal, né? Quando alguém te dá um tapa numa face, vira outra face. Quando alguém te roubar a sua túnica, dá também a capa. Quando alguém te pediu para andar uma milha, ande a segunda. A Bíblia nos ensina a não reagir ao perverso, ou seja, não retrucar uma agressão, não resistir à violência. A pessoa mansa, ela não age precipitadamente. A pessoa mansa, ela não deixa extrapolar a ira dela, que é aquilo que a gente estava falando. Quando a gente estoura, quando a gente começa a gritar, causar contenda, aquela coisa da briga, isso são acidentes na nossa vida, né? A pessoa mansa, ela não tem o desejo de vingança e não age de forma impulsiva. A palavra de Deus diz assim em Salmo 37, não se aborreça por causa do homem mau, não tenha inveja do perverso. E Provérbios 15, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ou seja, a mansidão, ela abre o coração das pessoas. A mansidão abre caminhos, mas a resposta dura, a resposta bruta, ela fecha caminhos, ela fecha portas. E o lugar da mansidão também como a palavra mesmo fala, né? A gente herda a terra, ou seja, é uma graça, é dom de Deus, é uma herança, é uma filiação da qual a gente começa a fazer parte a todo aquele que nele crê
nos dá o poder de sermos filhos de Deus. Ou seja, lugar de herança é o lugar onde a gente não se impõe, onde a gente não toma domínio por força, por guerra, violência, mas é um lugar de paz que a gente entra no lugar e a gente recebe da parte de Deus. Por quê? Porque alguém pagou o preço e nós podemos receber. Gente, é maravilhoso, porque a herança é uma coisa que você não recebe por luta, por conquista, você não trabalha por ela. Herança vem de graça por conta de uma filiação. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Tudo que pertence ao Pai pertence a Jesus e nós somos co-herdeiros dele. Então, o caminho do manso é um caminho de paz. Nessa terra, as pessoas elas lutam por uma herança. As pessoas brigam por um cargo, elas brigam, se esforçam, é tudo na peleja, muitas vezes na contenda, por um espaço, por um lugar na sociedade. Essa é a luta da terra. Mas Jesus diz que os mansos, ou seja, aqueles que são como ele, que refletem a natureza de Deus, herdarão de graça, simplesmente pela filiação. Isso significa um caminho de descanso. E em Mateus capítulo 11, versículo 29, que o Senhor mesmo fala, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, né? Então é esse lugar que o Senhor primeiro ele se revela. Aprenda de mim que sou manso. Né? E quando a gente aprende dele, recebe desse lugar, é que a gente consegue adentrar no lugar do descanso. Não há descanso se você não aprender sobre o manso, o cordeiro, mas ao mesmo tempo cheio de autoridade. O caminho do manso é um caminho de paz e de descanso. Eu quero te convidar a parar para pensar, você tem sido manso? Como que está a sua mansidão relacional? Ou seja, na forma como você se relaciona com as pessoas e até mesmo a mansidão dentro do teu coração, dos seus sentimentos. Você tem resistido àqueles que te agridem? Será que você tem algum desejo de vingança? A questão de perdoar, você tem facilidade de perdoar? Isso tem tudo a ver com mansidão. Será que as suas respostas têm sido semelhantes às respostas que Jesus dava? Mesmo quando você tem razão às vezes. Será que nós conseguimos reagir de uma forma mansa? Somente assim a gente consegue tanto herdar a terra que Jesus promete, mas também viver conforme os princípios do reino dos céus, que é um reino, uma cultura totalmente diferente dessa terra, mas que é reservada para aqueles que escolheram seguir a Cristo. Lembre-se que para que nós possamos herdar a terra, a gente precisa herdar a mansidão do Senhor, que é uma graça do Senhor, que nos capacita para ampliarmos a nossa capacidade espiritual. Amém? Se você não consegue, peça ao Senhor. É uma graça. Ele pode te dar, porque Ele mesmo ensina. Aprendam de mim. Então peça para Ele te ensinar a ser manso e humilde de coração. Se você gostou desse vídeo, põe em prática essa mensagem.